Se você pretende advogar no tribunal do júri, você precisa levar em consideração 3 pontos essenciais. Primeiro, uma oratória perfeita. E aí, logicamente, você precisa também se preparar quanto a isso. Segundo ponto, um domínio da técnica, do procedimento do tribunal do júri, já que ele é bifásico, portanto, ele é muito específico, ele é diferenciado. E terceiro ponto, habilidade emocional, porque você vai lidar com questões que são suscitadas durante o julgamento, principalmente em plenário, na segunda fase do tribunal do júri, que envolvem questões que vão muito além da prática da advocacia. Portanto, palavra de ordem, se você pretende advogar no tribunal do júri, é preparação. Você precisa se preparar adequadamente. Vai aparecer aqui no vídeo um link para que você possa, inclusive, conhecer, entrar na lista de espera do próximo curso que será lançado e que eu coordeno no IDPB, que é o Instituto de Direito Penal Brasileiro, justamente sobre o Tribunal do Júri. Mas vamos lá, eu quero nesse vídeo falar com você sobre um desses pontos, que é o domínio técnico do procedimento. Como que funciona a advocacia e esse procedimento do júri? O procedimento ele é bifásico. Isso significa que você, como advogado, vai atuar na primeira fase do tribunal do júri, visando uma decisão que não seja decisão de pronúncia. São 4 decisões possíveis ao final da primeira fase. A decisão de pronúncia, de impronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária. Há casos, inclusive, em que você vai trazer um pedido subsidiário. Pode ser que você intencione mesmo uma absolvição sumária, mas caso não seja possível, você pode querer, em segundo lugar, a decisão de impronúncia. Então, você vai trazer argumentos para uma coisa e para outra. Ou seja, você quer evitar a qualquer custo a decisão de pronúncia. Por quê? Porque se o réu, o seu cliente, se você estiver atuando na defesa e não como assistente de acusação, se o réu for pronunciado, ele vai ser submetido à segunda fase desse procedimento bifásico escalonado do tribunal do júri. Sendo submetido à segunda fase, você como advogado vai atuar em plenário. E aí a grande importância principal da oratória e da habilidade emocional naquele momento. Na segunda fase, quem vai efetivamente julgar, ou seja, decidir se o cliente ele é culpado ou inocente, é o júri. Por isso que a instituição do júri ela é mais participativa, ela é mais democrática e ela julga, portanto, os crimes dolosos contra a vida, como homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, aborto e os crimes que lhes sejam conexos. Fora isso, mesmo que aconteça a morte, mas que não seja um crime doloso contra a vida, nós não teremos a competência do tribunal do júri. Exemplo, latrocínio, ele não é um crime de competência do tribunal do júri. Portanto, perceba que para você atuar em 2 fases que são muito específicas e muito diferenciadas, imagina que se você está atuando num crime, no procedimento ordinário, né, num procedimento comum ordinário, você atua, por exemplo, na resposta à acusação visando o quê? Uma absolvição sumária do 397. Porque ao final, quando você está fazendo a sua defesa em alegações finais, por memoriais, por exemplo, você vai intencionar uma absolvição do 386 do CPP. No júri, na primeira fase, é muito semelhante ao procedimento ordinário, mas com algumas particularidades. Exemplo, ao final da primeira fase, a absolvição sumária não é a do 397, é a do artigo 415 do Código de Processo Penal. São situações diferentes. Por quê? Porque a absolvição sumária do 397 do CPP, ela vem logo no início do procedimento. A do 415, que pode vir ao final da primeira fase do tribunal do júri, nós já tivemos resposta à acusação, nós já tivemos alegações finais por memoriais. Então, são outros, né? São outras as situações que propiciam a hipótese de absolvição sumária do artigo 415. Já no julgamento em plenário, o juiz ele tem um papel diferenciado. O juiz ele não vai propriamente decidir, ele vai proferir a sentença, mas ele vai proferir a sentença dentro dos limites daquilo que foi decidido pelo júri composto de 7 jurados, que efetivamente vão, como eu te falei, decidir se o réu ele é culpado ou inocente. E o juiz ele vai, portanto, condenar ou absolver com base nessa decisão dos jurados. E ele vai aplicar a pena, ou seja, ele vai realizar a dosimetria da pena nas 3 fases. Vai fixar o regime de cumprimento de pena, ou seja, tudo que o juiz faz numa sentença criminal tradicional, numa sentença condenatória. E caso os jurados decidam que o réu ele não é culpado, que o réu é inocente, aí sim o juiz ele vai proferir uma decisão de absolvição.
Outra coisa também no júri, muito importante, é que os recursos são diferenciados. Então, as hipóteses, por exemplo, de apelação, elas não são aquelas hipóteses tradicionais, né? Ou seja, você não se conforma com a sentença condenatória e você apela. No júri não é muito assim. Por quê? Porque nós temos o princípio da soberania do veredito do júri. As hipóteses de apelação no tribunal do júri são muito específicas. Mas olha, se você entrou na fila de espera e vai se qualificar, pretende atuar, gosta da instituição do tribunal do júri, tem gente que é apaixonado, né? Então você vai aprender tudo isso, inclusive aspectos ligados à oratória, inteligência emocional, que são tão importantes para lidar nesse momento, nesse tipo de atuação. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Não deixa de clicar no link e até o próximo.